Vendo o noticiário nessas últimas semanas, eu percebi algumas coisas que me chamaram a atenção. Uma mãe se descontrolou ao corrigir o seu filho, acabou assassinando o próprio filho. Daí a pouco você liga no outro canal, está falando a respeito do crescimento exponencial da violência doméstica durante a quarentena. E aí daí a pouco você vê mais um pouco e percebe que nos Estados Unidos um policial assassina covarde e violentamente um homem negro. A população se revolta e sai às ruas, em parte violentamente também, para protestar contra a violência. E no Brasil, apoiadores do governo protestam e usam a violência, e quem é contra responde com mais violência, e a polícia, para recriminar, acaba usando de mais violência, a violência gerando violência e o mundo se tornando cada vez mais violento. A música que a gente tocou agora diz que a verdadeira revolução não se faz com armas, mas com amor. E por que nós, os seres humanos, estamos se tornando tão violentos? É interessante nós entendermos a violência. A violência tem sua origem na frustração. Quando nós não conseguimos o que queremos ou não temos aquilo que desejamos, muitas vezes é um torcedor que não vê o seu time ganhar, ou um motorista que não consegue fazer uma ultrapassagem, ou é um adolescente que, por ter sofrido bullying, entra atirando na escola, matando todo mundo, ou é um homem que, ao receber o não de uma mulher, acha que pode fazer uso da violência para descontar a sua frustração. A violência tem origem na frustração e ela tem crescido como uma cultura, e a cultura, você sabe, que é aquilo que caracteriza um povo, um comportamento coletivo. E quando observamos, vemos que a sociedade tem se tornado tão violenta que nós podemos chamar de uma cultura de violência, que precisa, obviamente, ser parada, ser aplacada, ser combatida, porque essa cultura ela é ensinada, ela é transmitida, ela é propagada através de um discurso violento nas redes sociais ou em qualquer outra parte, o discurso cada vez mais violento que gera atitudes violentas e que, por sua vez, gera sentimentos violentos que vão trazer outros discursos ainda mais violentos e outras atitudes, e um ciclo que nunca acaba. O ciclo da violência trabalha dessa maneira, de modo que aquele que apanha um dia quer bater, e para ele bater tem que ter outro que vai apanhar, e esse que apanha também quer bater, e isso vai se propagando nos nossos dias. Pois bem, olhando para Jesus e para a caminhada dele aqui na terra, nós percebemos que ele entende muito bem o que é ser vítima de violência, e é com ele que nós precisamos aprender. Jesus foi insultado, foi xingado, foi cuspido, colocaram nele uma coroa de espinhos. Jesus soube o que foi ser violentado, tanto pelo seu povo quanto pelas autoridades. Jesus foi açoitado, Jesus foi esbofeteado e, por fim, crucificado. Como é que Jesus, então, tentou implantar a nova cultura? A cultura que eu vou chamar aqui de a cultura da não violência. E ele nos ensina isso com alguns passos que eu acho que eu e você, se quisermos fazer as coisas certas, devíamos seguir os passos que Jesus seguiu e aprender com ele, imitando o nosso mestre. A primeira coisa que Jesus fez para implantar a cultura da não violência foi trazer um discurso de não violência, porque, como eu disse antes, aquilo que a gente fala vai se transformar nas nossas ações. E Jesus lá em Mateus capítulo 5, versículo 39, ele diz que se você recebe um tapa na face direita, você deveria virar a face esquerda. Jesus ali está ensinando a teoria, porque não podemos desconsiderar a importância do ensino teórico. Mas ele não fica só nesse primeiro passo da teoria, do ensino, do discurso, mas ele vai mostrar com atitudes não violentas. E o segundo passo que Jesus dá é o passo da atitude contrária à violência. Isso acontece em vários momentos, mas eu destaco João capítulo 18, versículos 10 e 11, quando Jesus, junto com seus discípulos no Getsemane, recebe então a visita dos policiais, recebe a visita dos guardas, que chegam e dizem, ele pergunta, quem vocês estão procurando? E eles falam que estavam procurando a ele, Jesus, e Jesus diz, sou eu. E Pedro, um dos seus discípulos, entendendo que a violência daqueles guardas deveria ser tratada com mais violência, Pedro então saca a sua espada e corta a orelha de um dos guardas. Jesus, naquele momento, chama a atenção de Pedro, dizendo, guarde essa espada, o que é que você está fazendo, cara?
Eu estou andando com você há tanto tempo e agora na hora da gente mostrar aquilo que o nosso discurso dizia, que é o discurso de paz, você vai sacar a espada e vai atacar o guarda. E aí Pedro, a Bíblia não narra, mas eu imagino que Pedro deve ter ficado bem constrangido, guardado sua espada e percebido que o mestre não era só de falar, mas também de agir. Ele se entrega e ao chegar mais à frente, Jesus dá o terceiro passo na implantação da cultura da não violência. Quando ele está sendo interrogado, a Bíblia narra no mesmo capítulo, João 18, versículo 23, isso mesmo, João 18, 23, quando ele está sendo interrogado, um dos guardas se revolta contra ele, dá nele uma bofetada, e Jesus questiona a violência. Jesus diz para aquele guarda: olha, se eu fiz algo de errado, me acuse, mas se eu não fiz, por que você está me batendo? Nós precisamos questionar a violência, nós precisamos debater isso, nós precisamos demonstrar que isso não está certo, não aceitar isso como algo natural. E Jesus pergunta para aquele guarda: por que você está fazendo isso? De onde origina essa sua raiva que te leva a ser tão violento? Se eu fiz algo de errado, me diga, mas se eu não fiz, por que me bates? Jesus ensinou a teoria, Jesus demonstrou na prática, e Jesus questiona a questão da violência. Nós não podemos nos calar, nós precisamos de momentos como esse para dizer ao mundo que não é com violência, não é com mais violência que nós vamos resolver a violência do mundo. E aí Jesus dá o quarto passo, e dessa vez eu menciono o livro de Lucas, capítulo 23, versículo 24, depois que Jesus é ali julgado pelo povo, entregue para ser crucificado, levado a sua pesada cruz e chegando no lugar que a Bíblia chama de Gólgota ou Calvário, e quando ele está lá já sendo crucificado, ao invés do rancor, ao invés do ódio, ao invés do desejo de vingança, ao invés de mais violência, o que Jesus faz é o quarto passo para todo aquele que quer implantar a cultura de não violência. Jesus ora por aqueles homens violentos e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aí nós precisamos lembrar que para implantar a cultura da não violência, nós precisamos aprender o que é o perdão. Primeiro, o ensino, nosso discurso, que vai produzir atitudes, e depois o questionamento, mas também o perdão. Ninguém que não aprendeu a perdoar pode conviver e cooperar para a cultura da não violência ser implantada na terra. Não estou dizendo que isso seja fácil, porque talvez você já sofreu algum tipo de violência e acha isso muito difícil de ser vivido na prática, mas o fato é que nós precisamos, com Cristo, aprender a perdoar, aprender a orar pelas pessoas violentas, discutir sobre a violência, mostrar ao mundo que isso não é o ideal e que isso não pode acontecer. Nós precisamos ficar não só no discurso, mas implantar essa cultura através das nossas atitudes. Há duas vieses que nós podemos seguir aqui. Se você é uma pessoa violenta, eu quero te dizer que você pode, de repente, nessa noite, abrir o seu coração para que Cristo e sua cultura de não violência nasça no seu coração. E se você já entendeu essa cultura, eu quero te convidar para seguir os 4 passos de Jesus. Eu encerro a reflexão te agradecendo pela atenção, pedindo o seu like aí no nosso vídeo, que você compartilhe para que isso se propague, uma forma de você ajudar a implantar a cultura da não violência, que você se inscreva também no nosso canal. E encerro dizendo que a única guerra que vale a pena ser guerreada é a guerra pela paz. Que Deus te abençoe. A verdadeira revolução não se faz com armas, nem com política. É com amor de Deus, de Deus, de Deus, que enviou Jesus. Eu sou livre, livre, livre pra amar. Eu sou livre, livre, livre. Eu sou livre, livre, livre. Eu sou livre, livre, livre pra amar.